Como se chama quem consegue escrever igualmente bem com as duas mãos? Como se faz para colocar a própria língua dentro do nariz pelo lado de dentro da boca? E por que alguém iria querer fazer isso? Assista ao resto do vídeo para ver se você também tem algum superpoder. Cerca de 1/3 de todas as pessoas consegue levantar uma das sobrancelhas. Isso é uma ótima forma de enviar um sinal brincalhão para alguém enquanto se está contando uma piada. Mas a capacidade de erguer as duas separadamente é muito mais rara. Se você não está entre esses sortudos, é porque ainda não consegue controlar e mexer esses músculos. Mas essa habilidade pode ser adquirida. Fique de frente para um espelho, segure uma sobrancelha com a mão e levante e abaixe a outra. Depois, faça o mesmo do outro lado. Com isso, você aprenderá a mexê-las separadamente. Consegue sentar no chão e voltar a ficar em pé sem usar as mãos ou joelhos? Esse simples desafio é chamado de teste de sentar-levantar. Que nome criativo, não? Embora os cientistas ainda estejam avaliando se isso revela mesmo alguma coisa sobre a sua saúde, dá para usá-lo para checar se os seus músculos e coração estão fortes. Se não conseguir sair do chão sem usar as mãos ou joelhos, talvez seja a hora de voltar para a academia. Estique o braço e coloque um anel em cima da junção entre o braço e o antebraço. Depois, gire a palma da mão. Se o anel não cair, você tem uma habilidade rara. Dizem que só 2% das pessoas do mundo todo conseguem fazer isso, mas há controvérsias. Se você é capaz de lamber o cotovelo com facilidade ou encostar o polegar no antebraço, parabéns! Também faz parte de uma minoria, mas há quem traga a flexibilidade a outro nível. Esse dom é chamado de hipermobilidade, que permite que poucos indivíduos girem o corpo em posições estranhas, como se fosse uma cobra. Colocar a cabeça entre os pés, fazer uma ponte com as costas e mais um monte de contorcionismos. Mas em alguns casos, a hipermobilidade pode aumentar a sensibilidade, pois indivíduos assim têm uma medula maior. Essa região do cérebro é responsável por processar as emoções. 90% das pessoas são destras e só 10% canhotas. Mas tem também uma pequena porcentagem delas que consegue usar as duas mãos igualmente bem para escrever, desenhar e fazer qualquer outra tarefa. As naturalmente ambidestras correspondem a 1% da população mundial, o que dá cerca de 70 milhões de indivíduos. Quer checar se você é um deles? Então tente escrever a mesma frase com as duas mãos. Ou desenhar um círculo primeiro com a mão direita, depois com a esquerda. Se não houver diferença entre as frases e desenhos, parabéns! Por falar nisso, exercícios como esse são muito bons para equilibrar os hemisférios do cérebro, seja você canhoto ou destro. A escrita espelhada é outra ótima maneira de despertar os seus neurônios. Acorda! Acorda! Leonardo da Vinci costumava escrever seus pensamentos da direita para a esquerda em um diário. A finalidade verdadeira desse jeito estranho de escrever ainda é desconhecida, mas há quem sugira que ele estava só tentando evitar as manchas de tinta, já que era canhoto. Escrever de forma espelhada não é uma tarefa fácil para a maioria da população. Geralmente, dependemos das previsões do tempo para sabermos que roupa usar para não pegar um resfriado. Mas nem todo mundo. Há alguns sortudos que aprenderam a manter seus corpos aquecidos até nos frios mais congelantes. Esses heróis destemidos são capazes de caminhar sobre o gelo usando apenas roupas de banho. E sem sentir desconforto algum, eles podem andar descalços sobre a neve e até nadar em algum rio gelado. Geralmente não nascem com esse talento, mas treinam o corpo por anos a fio até se acostumarem com o frio extremo. Claro, não fazem isso só para parecerem descolados, nem por prazer. Os benefícios que esse procedimento traz para a saúde incluem melhor circulação sanguínea, aumento da concentração e uma sensação de bem-estar. Eu não aguento nem tomar banho frio, imagina andar descalço na neve. Ok, estique o braço com o dorso da mão virado para você. Junte todos os dedos menos o polegar. Agora una o indicador com o do meio e o anelar com o mínimo. E os mova para direções diferentes. Conseguiu? Então você certamente pode ser um ótimo musicista, pois os nervos das suas palmas são bem desenvolvidos. Você é capaz de fazer cócegas em si mesmo? É normal não sentir nada, só quando outra pessoa é que faz. Isso acontece porque a região cerebral chamada cerebelo, que monitora os movimentos, prevê as sensações causadas por suas ações. Então, ele envia um sinal para outras partes do sistema nervoso, pedindo para cancelar essas sensações. Mas alguns indivíduos raros conseguem sentir cócegas com o próprio contato. Se você não é um deles, tocar em alguma textura que o seu cérebro ainda não reconhece, ou usar um massageador para couro cabeludo, pode ajudar a exercitar os nervos e trazer relaxamento. Pegue uma folha de papel e uma caneta e sente-se sobre uma cadeira. Estique uma perna e gire o pé em sentido horário. Tente desenhar o número 6 no papel ou no ar enquanto gira o pé.
Essa tarefa é muito difícil, pois a região esquerda do seu cérebro não suporta duas rotações contrárias ao mesmo tempo. É por isso que o cérebro tenta trazer todos os movimentos para a mesma direção. Pouquíssimas pessoas conseguem fazer isso na primeira tentativa. Você também pode tentar escrever outros números para ver no que dá. Parece que o pé só não tem problema com o zero. Quer checar se o seu sistema vestibular está funcionando direitinho? Então experimente o seguinte truque. Apoie o corpo em uma perna só e feche os olhos. A maioria dos que fazem isso perde o equilíbrio, pelo menos durante a primeira tentativa. Seu sistema vestibular inclui muitos órgãos e sistemas do corpo. Juntos, eles permitem manter o equilíbrio em diferentes posições. Esse sistema inclui o ouvido médio e a visão. Então é por isso que se equilibrar é bem mais fácil em silêncio e quando os olhos estão abertos. Todos os dias, as pessoas usam a língua para reconhecer sabores diferentes e se comunicar umas com as outras. Mas esse órgão é também uma ótima ferramenta para um monte de truques. Cerca de 10% dos humanos conseguem encostar a ponta da língua na ponta do nariz. Até agora, o recorde mundial de língua mais comprida pertence a Nick Stolber, dos Estados Unidos. A dele mede 10,1 centímetros, de acordo com o Guinness Book. Há também outro concorrente cujo nome está no livro indiano dos recordes. A língua do cara tem 27 centímetros. Uau! Imagine só o que ele consegue fazer com o sorvete de cone. Normalmente, o tamanho desse órgão nos homens é de aproximadamente 8,5 centímetros e a das mulheres é de 8 centímetros. É por isso que a maioria das pessoas não consegue fazer esse truque do nariz com tanta facilidade. Dar nó no caule de uma cereja é um desafio comum em festas, mas poucos são capazes de fazer isso rápido e do jeito certo. Al Gliniek criou um recorde mundial em junho de 2014, quando deu 14 nós no caule de uma cereja em 1 minuto, usando apenas a língua. Uau! Se quiser bater esse recorde, é só praticar com paciência e escolher caules maiores, com cerca de 4 centímetros de comprimento. Há muitos tutoriais sobre esse assunto na internet. Fique em pé, de frente para um espelho. Abra a boca e tente arquear as laterais da sua língua, formando um U. Entre 65% e 81% das pessoas já nascem com essa habilidade. A maioria mulheres. Há quem acredite que isso é uma capacidade genética, mas estudos recentes mostraram que é possível fazer essa proeza com bastante prática. Keshari Mudra é um termo de yoga que significa curvar a ponta da língua para dentro da boca. O ideal é que ela alcance acima do palato mole e descanse no começo da cavidade nasal.